Capítulo 491, Mestra do Palácio da Espada Qin. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YQC, Bru. Palácio do Lorde da Cidade, em uma elegante biblioteca. Um homem e uma mulher estavam sentados, conversando. Mestra do Palácio da Espada Qin, você veio de longe até minha cidade do lago flutuante atrás da nona partitura do Qin Celestial, não é? O Lorde da Cidade do Lago Inundante se ajeitou em seu assento, mantendo sua postura refinada, apenas franzindo a testa, mostrando uma expressão fria e solitária. A mulher à sua frente parecia ter entre 27 e 28 anos de idade, era realmente bela, emanando um indescritível ar de elegância e graciosidade. Era difícil imaginar que tal beldade fosse a líder de uma das 8 grandes facções do país Grande Domo, o Palácio da Espada Qin. Liu Jiutian, a relação entre nós dois pode ser considerada amistosa. A nona partitura do Qin Celestial do continente norte é uma habilidade suprema no Dao do Qin e está relacionado com o nono mantra místico da espada Qi de meu Palácio da Espada Qin. E essa partitura não de utilidade alguma para um leigo como você. A mestra do Palácio da Espada Qin sorriu graciosamente, tentando persuadir o Lorde da Cidade. Eu sei que a nona partitura do Qin Celestial é extremamente atraente para você. Não só você, mas a Imperatriz Qin também está muito interessada nela. O Lorde da Cidade disse calmamente, não mostrando qualquer traço de flutuação emocional. Imperatriz Qin. Ela também veio até você. A mestra do Palácio da Espada Qin franziu a testa. O status da Imperatriz Qin era muito alto e até mesmo a mestra do Palácio da Espada Qin se mantinha ligeiramente cautelosa em relação a ela. Além disso, o Palácio da Espada Qin e a família Liu estavam do lado dos imperiais. A Imperatriz Qin e a mestra do Palácio da Espada Qin eram as duas mulheres de mais alto status e força do país Grande Domo. Se ambas, ao mesmo tempo quisessem a mesma coisa, mesmo os lordes verdadeiros veteranos se sentiriam pressionados, já que não queriam ofender facilmente nenhuma das duas. Mas eu a rejeitei. O Lorde da Cidade disse com uma expressão de indiferença. Você rejeitou a Imperatriz Qin? Ouvindo isso, a mestre do Palácio da Espada de Qin tinha sentimentos mistos. Felizmente, menos uma coisa para ela se preocupar, já que a Imperatriz Qin seria uma poderosa concorrente. Mas o que realmente preocupa a mestra do Palácio da Espada Qin era que o Lorde da Cidade do Lago Inundante não hesitou em ofender a Imperatriz Qin, então, se tornou mais difícil para ela alcançar seu objetivo. Essa partitura foi deixada pela mãe de Qinshin, e Qinshin a valoriza muito. Mesmo que seja inútil para mim, não vou desistir dela facilmente. O Lorde da Cidade do Lago Inundante balançou a cabeça, mostrando sua decisão. A mestra do Palácio da Espada Qin não ficou surpresa. Afinal de contas, o Lorde da Cidade do Lago Inundante era alguém que era extremamente leal aos seus sentimentos. Não seria fácil persuadi-lo. Ela então começou a pensar sobre o que poderia ser usado para tentar contornar o Lorde da Cidade do Lago Inundante. Nesse exato momento, passos apressados soaram porta afora. Lorde da Cidade, isso é ruim. Um grito alto soou de fora. A expressão do Lorde da Cidade escureceu e ele ligeiramente irritado questionou, o que está acontecendo? Este pavilhão era um lugar onde o Lorde da Cidade entrava em reclusão. Normalmente, quando o Lorde da Cidade estava aqui, independentemente dos assuntos da cidade, ninguém se atreveria a perturbá-lo. Além do mais, neste momento, ele estava em uma reunião com a mestra do Palácio da Espada Qin. Algo grande aconteceu. A mestra do Palácio da Espada Qin ficou curiosa. O Lorde da Cidade soltou um murmúrio baixo. Chua! Uma sombra apareceu no canto da biblioteca, reportando ao Lorde da Cidade. Zhao Feng retornou. Quem retornou? Zhao Feng. O corpo do Lorde da Cidade estremeceu, momentaneamente paralisado. Zhao Feng. Poderia ser um dos gênios incomparáveis.
Aquele a que fugiu do casamento. A mestra do Palácio da Espada de Qin revelou uma expressão intrigada. Zhao Feng está em frente ao palácio do Lorde da cidade, e solicita se encontrar com o senhor. A figura que reportava disse com cuidado. No entanto, antes mesmo de terminar de passar a mensagem, os olhos do Lorde da cidade ficaram em um tom vermelho brilhante, e uma aterrorizante aura vermelha emanou dele. Zhao Feng, você ainda tem a cara de pau de voltar para a cidade do lago flutuante. Você está cortejando a morte. Um grito alto ecoou por toda a cidade do lago inundante. Ondulações de luz vermelha apareceram no céu acima do palácio do Lorde da cidade, ressoando com o yuanqi dos céus e da terra e criando uma surpreendente visão. Naquele instante, todos na cidade, desde o reino consolidado até o reino espiritual verdadeiro, sentiram um calor intenso. Era como se a qualquer momento, lava eclodisse do chão, em uma fúria sem fim. Quando a poderosa intenção de um Lorde verdadeiro fosse totalmente liberada, todos do reino espiritual verdadeiro dentro de milhares de quilômetros sentiriam a mudança no yuanqi dos céus e da terra. Lorde da cidade. Saudações, Lorde da cidade. Sentindo tremores de medo, a multidão em frente ao palácio do Lorde da cidade, um após o outro, saudarão. Nesse instante, inúmeras pessoas olharam para o céu, observando o magnífico homem envolto de uma luz vermelha que flutuava no ar, o Lorde da cidade do lago inundante. Que aura aterrorizante! Provavelmente, a maioria dos lordes verdadeiros não sejam seus oponentes. Jie e Jiang Sanfeng se entreolharam, parecendo chocados. Eles haviam participado da conferência do Santuário do Dragão Real e entraram em um domínio de herança, então já viram várias cenas assim. Neste momento, sob o estado de fúria, as habilidades do atributo fogo do Lorde da cidade alcançaram um nível incrível. Da vez passada, quando Zhao Feng havia fugido, o Lorde da cidade do lago inundante também entrou nesse estado, avançando para o Rank Lorde verdadeiro. Lorde da cidade Liu, este júnior aqui, Zhao Feng, veio para cumprimentá-lo. E sobre os negócios daquela época? Zhao Feng uniu os punhos e fez uma reverência. Não importa o que, este era o pai de Liu Qingjin. Pirralho, cale-se. Que direitos você tem para falar sobre o que aconteceu antes? Por sua causa, o nome de Qingjin ficou manchado e a família Liu do lago inundante se tornou uma piada. Cercado por chamas vermelhas, o Lorde da cidade rugiu, e fez com que seu grito ressoasse como trovões. Zhao Feng permaneceu imóvel e calmo, com seu coração em desacordo com palavras do Lorde da cidade. Naquela época, se não fosse a insistência e forçamento do Lorde da cidade, Zhao Feng não teria se envolvido com Liu Qingjin, muito menos fugido. Sentindo-se culpado por enganar Liu Qingjin depois de ser pego, Zhao Feng fez uma promessa a ela. Já que você veio, morra pelas minhas mãos. Essa é minha vingança por Qingjin. Havia um traço de pesar na voz furiosa do Lorde da cidade. No entanto, ele não perdeu completamente a cabeça. O cultivo de Zhao Feng estava no estágio inicial do Rank Lord verdadeiro, comparável ao seu. Uma vez que eles lutassem aqui, muitas pessoas inocentes seriam feridas. Embora o Lorde da cidade do lago inundante estivesse confiante, ele não tinha certeza se poderia matar Zhao Feng de uma só vez. Vingança. O que aconteceu com Qingjin? O coração de Zhao Feng estremeceu, ficando sem palavras. Do tom do Lorde da cidade, parecia que Qingjin sofrera algum acidente. Antes da conferência do Santuário do Dragão Real, o Lorde da cidade do lago inundante só tinha hostilidade em relação a Zhao Feng, mas não faria nada devido à seita Sangue de Ferro. No entanto, agora parecia que essa hostilidade havia se transformado em vingança. Zhao Feng, você é um gênio incomparável da conferência do Santuário do Dragão Real, mas não sabe que Qingjin ainda não retornou do domínio de herança. O Lorde da cidade do lago da inundante riu e olhou friamente para Zhao Feng. Sou.
Neste momento, muitos dos espectadores começaram secretamente a se retirarem, deixando apenas Zhao Feng e companhia para trás. E dentro do raio de 300 metros, além deles, não havia mais ninguém. Qin Shi não voltou. A expressão de Zhao Feng mudou dramaticamente, então lançou um olhar interrogativo para Jiang Sanfeng e Jie que estava ao seu lado. Os dois acenaram com a cabeça ligeiramente. Eles ouviram que Liu Qinxin não havia retornado. De fato, não retornar de um domínio de herança não era um caso isolado. Além do que, eles pensaram que Zhao Feng havia vindo até aqui para se vingar, então não tomaram iniciativa de mencionar tal assunto. Como assim? Após receber a confirmação, parecia que Zhao Feng havia sido atingido por uma pesada marreta, ficando atordoado por um momento. Nesse momento ele estava sentindo diversos tipos de sentimentos como arrependimento, culpa, perda e um vazio. Zhao Feng sabia que, se Liu Qinxin não retornou até agora, a chance de ela estar viva era extremamente pequena. Afinal, ninguém era como Zhao Yufei que recebeu uma grande fortuna que desafiava os céus. Qinxin gostava da calma e tranquilidade. Se não fosse por sua causa, ela não teria participado da conferência do Santuário do Dragão Real. O Lorde da cidade rugiu e se transformou em um brilhante feixe de luz vermelha, então avançou em direção de Zhao Feng que estava próximo ao chão. Neste momento, todos que estavam próximos ao palácio do Lorde da cidade já haviam sido evacuados. Zhao Feng ainda estava atordoado, então esta era a melhor chance de atacar. Chamas místicas incineradora de demônios. A figura do Lorde da cidade instantaneamente se impulsionou para frente, então ele empurrou sua mão lançando uma enorme luz vermelha cristalina, que começou a queimar com furiosas chamas que pareciam até queimar o ar. Merda! Jiang Sanfeng e Jie apenas sentiram o ar ao seu redor ser preenchido por uma luz vermelha de que fogo. E até mesmo seus Qis espiritual verdadeiro protetores não conseguiram deter tal calor, sofrendo algum tipo de queimação. Isto foi apenas a aura do ataque do Lorde da cidade, agora imagine o quão terrível seria ser atingido de frente por tal ataque. Não é de admirar que o Lorde da cidade do Lago Inundante tenha evacuado todos na proximidade. Jiang Sanfeng e Jie amaldiçoaram, sentindo como se estivessem presos em uma fornalha. Embora acreditassem que Zhao Feng pudesse bloquear o ataque do Lorde da cidade, eles dois provavelmente sairiam feridos do choque. Vocês dois, recuem primeiro. Um murmúrio baixo soou em seus ouvidos. Veng. Uma sensação de entorpecimento atingiu os dois, então um poderoso redemoinho de vento e relâmpago os lançou dezenas de metros para trás. Logo em seguida. Boom! O violento ataque de palma do Lorde da cidade bombardeou a posição em que estavam. Do choque, a área em frente ao palácio do Lorde da cidade tremeu e um enorme buraco de uns 120 a 150 metros apareceu, parecendo que era um poço sem fim. Os especialistas próximos respiraram friamente. Ao serem atingidos pelo vento quente do choque, eles sentiram como se tivessem sido engolidos pelo fogo. Bum! Embora o poder dessa palma tenha sido extremamente concentrado em um lugar, apenas uma pequena ondulação de choque fez com que uma parte do muro do palácio do Lorde da cidade desmoronasse. Para nos salvar, o líder de divisão. Jie reagiu e não pôde deixar de ficar preocupada. No momento crítico, eles viram Zhao Feng usar uma técnica para tirá-los fora do alcance do ataque do Lorde da cidade do Lago Flutuante. Quanto ao próprio Zhao Feng, parecia que ele não pode resistir. Olhando para o escuro e carbonizado buraco sem fim, os dois suavam friamente. Em seus olhos, embora Zhao Feng fosse forte, ele não era um especialista no cultivo de técnica de fortalecimento corporal, então não podia bloquear um ataque de frente de um Lorde verdadeiro. Além disso, o mantra sagrado das chamas místicas do Lorde da cidade do Lago Inundante atingiu o nível superior e suas habilidades ofensivas eram extremamente fortes. Chua!
A figura flamejante do Lorde da cidade congelou quando ele se aproximou do buraco. Lorde da cidade Liu, por Quintin, eu realmente me sinto culpado. Um som de suspiro soou do céu. Em um feixe de vento e relâmpago, a figura de um jovem de cabelos azuis apareceu. Que uso sofisticado das leis do vento e relâmpago. Enquanto afastava os dois, ele também se esquivou do ataque do Lorde da cidade. Ouvi dizer que Zhao Feng entrou em uma herança misteriosa. Quem é que sabe o que ele conseguiu de lá? Não muito longe, os olhos da mestra do Palácio da Espada Qin brilharam.